boa noite, queridas e queridos ouvintes. Estamos aqui nessa quarta-feira, 19 horas, novamente aqui, com um novo tema para falar com vocês hoje. E queria, antes de iniciar, pedir a todos que estão chegando, que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para continuar recebendo, né, as nossas lives, as nossas notificações, para participar desses assuntos, que são assuntos que têm o único fim de contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento de cada um, tá? Então, peço lá que vocês não esqueçam de fazer isso, e dê o seu gostei lá, né, que também contribui para o nosso trabalho se multiplicar, que esse gostei não é uma questão tão exclusiva de prestígio, mas e sim de multiplicação da divulgação no nosso trabalho. Quanto mais nós tivermos, né, o positivo lá, mais pessoas, mais o portal, né, que publica as nossas lives, multiplica a divulgação do nosso trabalho também. Então, isso é bastante necessário e positivo. Então, peço que quem puder lá, contribua lá com o seu joinha dentro dos assuntos que a gente trata aqui. Quero agradecer também, né, a presença de todos, que eu vou fazer também no final, mas já vou iniciar com a palavra gratidão, porque esperem vocês, mas também a gente vai apresentar uma live falando deste tema, que é gratidão, que é um tema fundamental na formação do ambiente ascensional nosso, né? A gratidão tem um manancial aí de sentimentos e vibrações positivas para isso, mas não é o tema de hoje. O tema de hoje eu trouxe para vocês a frequência de Deus em você. Eu deixei assim um tema bastante direto, não fiquei floreando muito. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês é a frequência do Criador, né? Chamei de Deus aqui porque essencialmente as pessoas conhecem o Criador como Deus, né? Sem querer ferir nenhum tipo de crença e nenhum tipo de posicionamento, até porque se os ateus ou as pessoas que não reconhecem um Criador também assistirem a nossa live, eles também têm o seu direito, né, de refletir dentro do tema que a gente está falando, mas para nosso entendimento, Deus Criador é aquele ser maior que responde, né, por toda a nossa existência, né, por toda a nossa criação no nosso universo local, né? Eu chamo de universo local porque nós temos infinitas formas, né, de expressão, e o nosso universo local é uma delas dentro da existência infinita, né, que percorre, né, esse manancial, né, de consciências. Então eu escolhi falar da frequência de Deus, que o que é a frequência de Deus? A frequência do Criador. Recentemente foi divulgado com bastante propriedade, bastante quantidade também o assunto, que a Terra passou a emanar 432 Hz, né? Nós gravamos uma live, ela foi bastante assistida, houve bastante participação, né, que eu também agradeço a todos aí pela atenção a isso, e o nosso planeta hoje vibra 432 Hz, que é, então, a frequência do Criador. Né? Então, a sintonia do Criador, da criação, vibra nesta frequência, 432 Hz. E essa frequência está matematicamente, ela é matematicamente consistente com o nosso universo. Né? Então, quando você fala de equilíbrio, conexão, canais de conexão, né, você está falando desta vibração, 432 Hz. Também trouxe, além desta reflexão para vocês, né, dessa importância, qual que é a base que nós utilizamos, ou podemos utilizar, de conexão
com o universo, que é a música, né? Então, por que que eu tenho que me importar com os 432 Hz? O que tem isso, né? Se a Terra está vibrando, como eu posso utilizar essa vibração para criar conexões de fato, né? Conexões importantes com o universo? Como é que eu posso fazer isso, né? De que forma? Muito bem. A música, né, baseada nos 432 Hz, ela transmite energia de cura, ela é benéfica, porque é um tom puro de matemática fundamental para a natureza. Então, nada mais é que a frequência do equilíbrio, a nossa frequência, a sua frequência, a frequência que está dentro do ser humano e que vem pela natureza. Então, só para simplificar para vocês, um pouco, exemplificar, não simplificar, mas exemplificar para vocês, o uso dessa vibração, ela data da história da humanidade. Então, vamos começar lá com um exemplo antigo, né? Os egípcios arcaicos, que a gente chama, os egípcios do Antigo Egito, afinavam todos os seus instrumentos musicais em 432 Hz. Né? Todos, absolutamente todos. Os gregos, né, os mistérios vindo da Grécia também contam, né, por via dos conhecimentos do deus da música, Orfeu, também tem-se historicamente que todos instrumentos eram baseados nessa mesma frequência, 432 Hz. Isso só são dois pequenos exemplos, né, que são de povos antigos, história antiga. Então, isso não é novidade, isso não é novo, não foi uma descoberta científica recente, isso já é conhecido do ser humano ao longo da sua história, da sua existência aqui. Inclusive, até mesmo os que a gente pode considerar fenômenos, né, da existência humana que são inexplicáveis, quanto à construção de pirâmides, construção de determinados monolitos e determinados monumentos ou templos, que a gente até hoje não consegue explicar, né, muito bem como foi, até porque não é uma tecnologia que mesmo com a nossa hoje seria bastante dificultosa essa construção, né, podem se assegurar que os povos que fizeram que realizaram essas construções, que guardaram história nas pirâmides, que guardaram história, enfim, em tudo que revela a verdade do passado, utilizavam eminentemente os 432 Hz, né, para o desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho ou de sintonia com o universo naquela época. Entretanto, né, ao longo da passagem dos anos, né, e a aproximação no século XX, essa tal afinação dos instrumentos musicais passou a 440 Hz. Claro, eu estou dizendo aqui para vocês sobre música, sobre afinação, porque é um referencial importantíssimo na vida da gente, e que cuida da nossa espiritualidade, cuida da nossa psique. Por isso eu estou usando o exemplo da música. Ninguém aqui precisa ser músico nem ser interessado em música, mas é a partir dela que se reconhece essas frequências e se pode interferir na vida das pessoas por via dessas frequências, de tal modo que, né, essa afinação baseada nos 440 Hz, que foi uma imposição colocada ao mundo todo, né, é desarmônica em todos os níveis do movimento cósmico, ritmo e vibração natural, né? Então, a música, o som emitido a 440 Hz, ele é dissonante, vamos chamar assim, né? Ele interfere no seu equilíbrio físico, psíquico e mental. Então, vou contar um pouquinho da história dos 440 Hz, né, que não tem muito, né, o que dizer, além de lamentar que, por volta da década de 40, nos Estados Unidos, introduziram a sintonia dos 440 Hz para todo o mundo. Então, foi algo adotado lá,
Agora me perguntam, mas por que os Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos comandaram, né, a comunicação de massa no sentido do cinema, da música, da indústria fonográfica e tudo mais que pode se pensar em termos até musicais, né, e de produção. Ainda que não é a única cultura do mundo que produz música, né? Nós temos as músicas inglesas, que vem da Europa e de outros países também, mas em termos de fabricação de instrumento, afinação, né, e produção musical, dominou então essa imposição, porque as grandes gravadoras, né, os grandes produtores de música, sempre estiveram em solo, né, em terras americanas, para produzir esse tipo de coisa. E aí, finalmente, em 1953, se cria o padrão ISO 16, que é o padrão que impõe essa afinação dos 440 Hz. Né? A afinação em 432 Hz, ela é tão positiva que ela tem propriedades de cura. Tem propriedades de cura. Obviamente que as pessoas não sentem isso de uma forma tão intensa, porque estamos absurdamente contaminados pelo outro modelo. Né? Então, a mando de uma fundação americana, foi feita essa mudança dos 432 para os 440 Hz no início, mais ou menos na metade do século XX. Agora, vocês perguntam por quê? Né? Mas por que fizeram isso? Por que tornaram a afinação do instrumento, sob o ponto de vista, não da música, mas do ponto de vista vibracional, dissonante e desconectado? Porque a partir do momento que você permite a emissão de música a 440 Hz, você neurotiza o ser humano. Em baixa escala, mas numa escala importante, porque as doses não são diretas e imediatas, elas são gradativamente, cada vez se coloca mais deste conteúdo dissonante no ambiente psíquico das pessoas. Então, se repete, se repete, se repete, né? Música a 440 Hz, as pessoas vão o quê? Se neurotizando. Você cria angústia, você cria medo, você cria agressividade, você cria uma série de processos psíquicos negativos. Né? Agora, vocês podem até ter a dúvida, mas caramba, não seria mais fácil a dominação, né? Ao contrário, né? Fazer alguma coisa que as pessoas se apaziguassem, que elas se retraíssem? Bem, sob um ponto de vista lógico, talvez. Mas a ideia dos 440 Hz é emular as emoções. É dar mais da mesma coisa numa dose só. Significa dizer que, ao longo da história da música ou da formação dos ídolos, se formou com muito mais intensidade, claro, e uma intensidade negativa. Ou seja, o som musical a 440 Hz, ele cria paixões que estão ligadas à densidade dos desejos, né? E não simplesmente da pura vontade do ser humano. Então, muita gente acaba gostando demais de determinadas músicas ou de determinadas expressões musicais e nem sabe por quê. Nem sabe por quê, né? É tão plugado ou tão atrativo, né, aquela expressão musical, que muitas vezes tem até, né, uma qualidade, sob o ponto de vista harmônico, sob o ponto de vista artístico, né, de difícil compreensão, que eu não vou fazer críticas à cultura, nem críticas a estilos, nem nada, porque isso não é o objeto do nosso assunto aqui. O objeto do nosso assunto é como se coloca, como se impregna, né, na base psíquica das pessoas, né, os sons e os tons musicais. De tal forma que, em 440 Hz, é muito fácil também se colocar dentro, principalmente dos jovens, opções musicais que destoam não só da questão vibracional, mas também da questão harmônica.
É muito mais fácil você colocar dentro, né, das pessoas música dissonante, né, música que não traduz efetivamente arte, e sim é uma mensagem muitas vezes agressiva, muitas vezes chula, e até às vezes pornográfica, né, em determinadas linhas aí que chamam, que são linhas musicais, e aí também não vou discutir, né, esse conceito aqui com vocês. Mas é só o exemplo do que é capaz desta frequência, né, distorcida da frequência natural, né, do Criador em 440 Hz. Né? Essa mudança imposta no mundo, na indústria fonográfica, na indústria de produção musical, foi utilizada por vários governos do mundo inteiro. Toda a música ocidental se baseia nessa escala, né, na escala de 12 tons, nesse padrão de 440 Hz. Toda música ocidental. Tá? Então, o que acontece no sentido da emissão desses sons com essa frequência, né, dentro dessa frequência vibracional? Né? Você tem a promoção, como eu já disse anteriormente, de angústia e de medo. Né? Então, ao mesmo tempo que esse padrão vibracional transforma o ser humano num ser agressivo, num ser angustiado, também ele promove o medo. Então, fica uma situação psíquica animalizada, no sentido negativo, até porque os animais têm um sentido maravilhosamente divino, mas no sentido da expressão, né, da agressividade, estou usando essa comparação. Né? A indústria da música é controlada, né, pelos escuros globalistas, né, e conduzem as populações, né, dentro dessa maior agressão, essa agitação psicossocial, essa angústia emocional, e tudo isso tem um elemento que é o elemento da alienação, da autoalienação. A massa procura se autoalienar. Esse medo de perder o estado de conforto, esse medo de pensar, ou até mesmo a indução da preguiça institucionalizada na existência humana, é tudo fruto dessa influência vibracional pesada, né, dos 440 Hz. Porque tudo é vibração. Tudo que se manifesta. E quanto mais podemos vibrar com o cosmos, mais de forma superior e mais firme é a nossa conexão com o nosso eu superior e, consequentemente, com o Criador. A vibração em sintonia com o universo é a chave para a ascensão. Ninguém ascende, né, com vibrações dissonantes, com vibrações distorcidas, porque é como se você usasse o número de um telefone para ligar para alguém errado. Né? Vou fazer um exemplo aqui bastante simplório, mas você quer ligar, né, você quer se conectar com alguém e você utiliza um número de telefone errado. Ou usa uma frequência, né, de emissão, por exemplo, de celular, que não atinge, né, aquele que você quer se comunicar. E o Criador é a mesma coisa. 432 Hz é a vibração que você se comunica com o seu eu superior, que você acende, que você conecta com o universo. 440 Hz é apenas a emulação do som dentro de você, criando esse ambiente neurótico, esse ambiente distorcido. Né? Então, tudo que precisa ser feito para evitar que as pessoas tenham conexão ou sintonizem com seu eu superior e mantê-las em vibração baixas está relacionado com essa frequência de 440 Hz. Né? Outra questão muito interessante, né, que o uso desses mecanismos, eles têm servido efetivamente para o controle de massa, da forma de pensar ou da forma de se negar a pensar. Porque a relação de mecanismos e ferramentas de controle, né, ela é diversificada. O sistema escuro do mundo,
que utiliza esse mecanismo, ele utiliza esse, entre outros tantos. Tanto que vocês podem observar que todo evento que promove a reunião de pessoas, eles utilizam a música. Eles utilizam a música. E quase que inexplicavelmente, porque eventos políticos, eventos sociais, comemorações, períodos de férias nas praias, né, onde os turistas vão, enfim, passar as suas férias, então tem eventos musicais, e tem música, e tem música, e tem música, tem música apresentada, tudo nesta frequência de 440 Hz, que contamina na escala que eu digo para vocês, que já não é mais perceptível, porque passou a ser tão, né, utilizada dessa forma, que as pessoas em geral já nem percebem mais essa diferença, né, de prejuízo que tem. Inclusive, o prejuízo em relação à sua própria saúde, né, se torna insalubre, né, conviver com essas frequências. Um exemplo também do que é positivo e por que a gente tem matematicamente a prova, né, de que não funciona a frequência a 440 Hz, que se você pegar 432 Hz, somar 4 mais 3 mais 2, dá 9. 9 é a consciência do Criador. Número 9 representa a consciência do Criador. 4 mais 3 mais 2, que é 432. Se você somar tudo, dá 9. 432 dividido por 12, que são os 12 tons, você vai ter 36. Ou seja, você tem uma escala, né, 36, 3 mais 6, 9. Outra vez você tem a consciência do Criador manifesta. Se você pegar, fazer a mesma dinâmica, né, matemática, com os 440 Hz, primeiro, se você dividir pela escala de 12 tons, você vai ter 36,66666, uma dízima periódica. Ou seja, você tem uma escala parcial de onda, que só por aí já mostra que é dissonante, que vai vibrar em você matematicamente de forma dissonante. Porque você expressa, né? Você expressa o número 9 em si, que é a energia do Criador. Por isso que os 432 Hz dão tão certo com cada um de nós. Nos coloca em equilíbrio, nos fornece a saúde. Isso eu estou falando de matemática, estou falando que isso se prova numericamente, né? A partir de um raciocínio que Nikola Tesla, um grande cientista da área de ondas, frequências, vibrações, também estudou isso. 369 eram os números que Tesla considerava que nós deveríamos conhecer a fundo para conhecer o próprio universo. Né? Então, aí vocês têm, né, um referencial maravilhoso, comparativo, né, para entender por que se diz, então, que os 440 Hz é dissonante. Outro exemplo bastante difícil, os 440 Hz foi usado por ocasião do segundo conflito mundial, que aqui a gente não fala muito de certos nomes, mas todo mundo sabe o que foi o segundo conflito mundial, né? O que aconteceu com aquilo, né? Naquela época já se utilizava, né, essa emissão dissonante dos 440 Hz, e foi utilizado todos os aspectos para indução de medo, angústia, pavor e controle da massa. Tanto que a massa foi controlada de todas as formas, porque não pensem vocês que num conflito mundial tem um lado só, né? Todos os lados têm o seu meio de controle, um meio de reter, um meio de incutir ideias dentro das pessoas e fazer que as pessoas acreditem naquilo que interessa lá pelo momento, né? Para que as coisas aconteçam da forma que aconteceu, né? O que acontecer. Então, é mais um exemplo, né, de que essa frequência, né, essa frequência distoante tem um papel significativo na condição mental das pessoas,
né? E a ciência, ora a ciência, né, tem um estudo da vibração que é visível como prova de frequência, né? E dentro desse estudo se conhece as chaves mestras para a base organizacional da criação e toda a matéria que existe nesse planeta. Então é visível, a ciência tem esse estudo visível, né? Ou seja, se você tiver interesse, pesquise, você vai ver fotos que emitem 432 Hz, que é a frequência harmônica, e você vai ter fotos da frequência harmônica emitida a 440. Por si, vai te passar, a princípio, logo de início, né, aquela impressão de uma foto desfocada. Na verdade, não é a foto desfocada. É que a frequência de 432 Hz promove dentro do nosso eu padrões geométricos. Eu, você, todos nós temos mais de 70% de líquido no nosso corpo. E as moléculas, a própria água, né, a molécula da água que existe no nosso corpo, ela se constrói em desenhos geométricos equidistantes, perfeitos, quando há sintonia, os 432 Hz, sintonias do positivo, vamos chamar assim. Quando existe a dissonância, esses desenhos se tornam assimétricos, quase como certos rabiscos, e em níveis diferenciados, né, de contato com o negativo, acabam criando ambientes que provocam doenças físicas, mentais e espirituais nas pessoas. Então, meus caros e minhas queridas ouvintes, prestem atenção, né, que é mais uma forma, né, de desenvolvimento pessoal, de cuidado pessoal. Como nós escolhemos nossa alimentação, nós escolhemos, né, o que nós ingerimos para ter a melhor saúde, também a música, o som, as vibrações precisam começarem a ser, né, escolhidas com cuidado, né? Eu convido a vocês que queiram experimentar a vibração em 432 Hz. Existe um aplicativo, mais do que um aplicativo, na internet que você pode baixar no seu telefone e escutar as suas músicas, a sua playlist, na frequência 432 Hz. Um dos programas principais é o The 432 Player, ou A432, ou tocar a 432. A 432. Então, se você digitar lá no Play Store, seja onde for do seu telefone, você vai encontrar esses programas disponíveis. É só você baixar, ele vai buscar a sua playlist, e lá você já escutará suas músicas a 432 Hz. Confesso a vocês que eu tenho quase 500 músicas na minha playlist e não escutei todas a 432. Mas hoje eu fiz a experiência e escutei umas 15 músicas. Realmente não é uma indução mental, não, um efeito indutivo, né? É diferente. Você não sente aquelas certos tons, certas nuances da música que a 440 Hz às vezes são irritantes, são mesmo para quem é mais sensível, né? São irritantes, ou você quer mexer no volume, porque mexe, né, com seu íntimo. Então, estou aqui no meu minuto final com vocês, né? Espero que tenha contribuído com vocês com essa dica maravilhosa, né? Porque é maravilhosa, porque a sua transformação depende da sua conexão, né? Andar fora da conexão, você não acende. Por mais que o esforço não é mental, o esforço não é uma intenção, mas e sim uma ação. E uma ação feita de acordo com a frequência que te conecta.
frequência desconectada, você pode querer o quanto for acender que você não vai acender, né? Mais uma vez, é como se você usasse o número de telefone errado. Então, para a gente acertar o telefone direitinho, né, utilize, aproveite os 432 Hz, que é não só a frequência do Criador, como a frequência da Terra, e é isso que a gente tem que acompanhar agora, e aproveite, né, na sua playlist, né, das suas músicas, escutando, que está disponível lá na rede, você pode baixar no seu celular, no seu aparelho que você escuta a música. Então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo ao vivo, a todas, né? Agradeço também a quem virá depois nos assistir, agradeço a produção do programa, Cris Landim, coordenação da nossa querida Cris de Pascoal, e até a semana que vem, que nós teremos um outro assunto aqui no Acendendo Você, para todo mundo poder participar dessa transição planetária. Até lá e uma boa noite para todos.